O tema dessa aula de hoje é sobre o ciclo de vida da informação. Muito bem, mas o que é o ciclo de vida da informação? O ciclo de vida da informação é o momento que compreende desde a entrada ou a criação de uma determinada informação na empresa até o seu descarte final. Muito bem, então vamos ver alguns conceitos. O ciclo de vida da informação é composto e identificado pelos momentos vividos pela informação que a coloca em risco. Mas e quando que ela é colocada em risco? Na realidade, toda informação, a partir do momento que ela é criada, a partir do momento que ela existe, ela já sofre, né, um risco ao que? A sua privacidade, a sua confidencialidade, a sua disponibilidade e a sua integridade, ok? Então, basta a informação existir e ela já está sob risco. Então, os momentos são vivenciados justamente quando os ativos físicos, tecnológicos e humanos fazem uso da informação, sustentando processos que, por sua vez, mantêm a operação da empresa. Ou seja, na realidade, quando a gente fala de ciclo de vida da informação, obviamente, por se tratar de uma disciplina de segurança da informação, obviamente nós vamos tratar de informações no formato digital, no formato virtual, mas esses conceitos se aplicam também a informações no formato físico, como por exemplo um projeto em papel que está num armário de projetos, ok? Ou seja, a informação não importa qual o meio dela, se seja ou se está no meio físico ou no meio apenas virtual, ela sofre as consequências, ela sofre todo esse conceito de ciclo de informação. Então nós temos que conhecer bem o ciclo de vida da informação para que a gente possa tratar todos esses momentos da informação durante o que? O seu manuseio, o seu armazenamento, o seu transporte, o seu descarte. Ou seja, pessoal, esses são os 4 momentos de ciclo de vida da informação. O manuseio, basicamente, ele compreende desde o momento onde ele é criado, ok? Ou é agregado à empresa, tá? O armazenamento é a forma como vai ser armazenado esse dado, mas percebam que, de acordo com esse gráfico, o manuseio ele tem o que? Um certo que momento até chegar ao armazenamento, ou seja, você criou a informação e após a informação ser criada ou trazida de fora, seja numa espécie de mídia qualquer, ela tem que ser o que? Posteriormente armazenada. Então o próximo passo é o que? Justamente o armazenamento. Após o armazenamento, muito provavelmente essa informação ela vai ser tramitada de um local da empresa para outro, ou de um usuário para outro, ou de uma pasta para outro, de um servidor para outro. E é justamente quando esse armazenamento aqui, ele se o que? Se sujeita ao processo de transporte, ou seja, vou ter que transportar essa informação de alguma forma, mesmo que seja em formato físico. Por exemplo, se eu tenho uma correspondência, né, da matriz para a filial, essa informação ela tem que ser transportada, seja da matriz para a filial, né, ou da filial para a matriz, de uma pessoa para outra, ou até mesmo internamente, quando tem um ofício e esse ofício circular, ela vai ser repassada de uma seção da empresa, de uma repartição da empresa para outra repartição, ou de uma pessoa para outra pessoa, ou de uma pessoa para outras pessoas, ela tem que ser o que? Tratada durante esse transporte. Ou seja, eu tenho que garantir que essa informação, de acordo com os 3 pilares da segurança da informação, que são disponibilidade, integridade e confidencialidade, eles sejam respeitados. No nosso caso, obviamente, disponibilidade é o que? É que a carta não se perca no caminho, que ela esteja disponível para a pessoa que vai receber. A integridade, por exemplo, que esta carta ela não seja o que? Alterada, certo? Ou seja, ó, o que está na carta esteja íntegra de acordo com o que foi enviado pelo que? Emissor. E a confidencialidade, que ela não seja acessada por quem não de direito, ou seja, o emissor que enviou essa informação, essa correspondência, e o receptor que está destinado essa correspondência, essa informação, ok? Bom, muito bem, então depois de, né, manuseado, armazenado e, né, transportado, a gente tem que também tratar a forma como é descartada essa informação. Pessoal, não necessariamente essa informação ela precisa sofrer todo esse ciclo. Ele pode ficar direto aqui nessa seção,
né, que é justamente a criação do arquivo manuseio e depois ela ser descartada. Por exemplo, eu posso ter uma informação que é secreta, ou seja, eu estou desenvolvendo lá de repente uma API, vamos supor que é uma empresa de jogos, eu estou desenvolvendo uma API e essa API faz com que os cabelos dos personagens, quando estão correndo, se movimentem de acordo com o movimento de corrida do personagem. Puxa, é um efeito visual fantástico que vai agregar muito recurso ao meu jogo, ao jogo da empresa, e por conseguinte ela vai ser muito bem avaliada e ela vai ser o que? Muito bem consumida. Então isso traz o que? Um enriquecimento ao produto da empresa. Então, mas obviamente você vai ter colegas as quais você não pode liberar essa informação de forma alguma porque você que criou essa API. Então é uma informação secreta. Então ele vai ficar o que? Na sua pasta, ou seja, no seu espaço único e exclusivo de acesso a você e somente a quem você der o que? Essa permissão de acesso. Então olha só, veja bem, vamos supor, nesse caso com informação secreta, você não vai estar o que? Transportando ele, mas você vai estar o que? Armazenando. Eu posso transportar a partir do momento que eu libere ele para compartilhamento com outra pessoa. Então obviamente essa outra pessoa que quiser o acesso a essa API para analisar ou para contribuir com a API ou para verificar se a API ela pode ser ou não pode ser agregada, depois no instante posterior ela vai precisar o que? Carregar essa informação para que possa fazer a análise dela. Então, mas a princípio ela pode ficar só o que? No manuseio. Aí vamos supor de repente que você não quer mais que essa API seja usada. Então você vai ter que dar o que? O descarte o que? Normal, o descarte de uma forma que ele não esteja mais disponível, ou seja, você tem que dar, você tem que atribuir o descarte oficial, ou seja, o ciclo de vida de informação se assemelha muito ao ciclo de vida de um ser humano, não de ser vivo. Então ele nasce, cresce, desenvolve e no final morre. No final, quando um ser humano, né, falece, vem a falecer, tem que ser dado o descarte o que? Correto a esse corpo. E a mesma coisa a informação. Se tem alguma informação que eu não preciso, eu tenho que fazer o que? O descarte dele. E esse descarte também não precisa ser necessariamente destruir a informação como uma forma total. Por exemplo, eu posso descartar a informação, né, dentro de uma mídia, mas continuar tendo essa informação em uma outra mídia. Por exemplo, eu posso fazer um backup. Vamos supor, eu tenho um computador, que esse computador já cumpriu, né, o ciclo dele na empresa, já depreciou, já não tem condições de suprir tecnicamente a empresa, né, ou de repente o setor exclusivo. Então o que acontece? Eu pego as informações que estão lá, copio, né, faço o backup, levo para algum outro lugar, armazeno, portanto, então faço o armazenamento dele, ok? Então olha aqui, ó, eu peguei, transportei, armazenei, transportei, não necessariamente também nessa ordem, eu posso transportar e armazenar. E logo após isso, pessoal, eu preciso pegar essa mídia onde está sendo manuseado a minha informação, que provavelmente vai ser doado, ou então, enfim, vai ser descartado de uma outra forma, e realizar o descarte correto dessa informação. Por exemplo, eu tenho ele gravado no HD, no disco rígido do computador, que vai ser o que? Doado pela empresa para alguma instituição de caridade. Enfim, então o que acontece? Eu tenho que pegar esse HD e descartar essas informações que existem no HD. Ou seja, quando eu entregar esse computador feito doação para outra empresa, ou para uma instituição de caridade, ou para uma escola, enfim, para qualquer um que seja, essa informação não pode chegar a quem é de fora. Como é que eu faço esse descarte? Tem várias formas, desde você fazer uma formatação física ou utilizar ferramentas como por exemplo, o próprio Zero Fill. O Zero Fill é uma ferramenta que chama, o próprio nome já fala, Fill, né? Zero Fill, ou seja, você preencher com zeros, bits zeros, o que você tem no HD, ou seja, o HD é composto obviamente por 0 e 1, que são bits, e aí o Zero Fill faz o que? Ele pega e apaga todo o disco, ou seja, ele preenche todo o disco, todos os setores do disco, todos os espaços de armazenamento com zero, de ponta a ponta. Então isso faz com que seja inviabilizado o que? Tentativa de recuperação desses arquivos. Tudo bem? Então, pessoal, ó, manuseio, ciclo de informação, eu tenho que aplicar filtros de proteção. Por exemplo, se eu estou com aquele arquivo, aquela API na minha pasta pessoal e ela tem que ser resguardada, então eu tenho que aplicar filtros de resguardo. Ou seja, ninguém na rede, ninguém na empresa pode ter acesso a essa pasta, a não ser eu. Isso nós vamos ver mais para frente, quando a gente for ver a parte de compartilhamento, como que eu consigo realizar isso, ok? Muito bem.
É claro, tem todo o arquivo, tem o seu dono e tem o compartilhamento também. Então basta eu não realizar o compartilhamento, ou seja, deixar o compartilhamento zerado, de uma forma que ninguém tem acesso ao arquivo. Basta eu não compartilhar o arquivo. Muito bem. Pessoal, lembrando, tá? Lembrando que essa proteção ela tem que ser feita de forma física também. Então não adianta eu chegar lá, colocar meu computador lá com, né, uma pasta lá que é secreta, sei lá, que ninguém pode ter acesso, mas fisicamente algumas pessoas podem ter acesso a esse computador. Então elas podem, vamos supor, num caso bastante cinematográfico, mas enfim, eu posso ter uma pessoa terceirizada, isso é muito comum. Nós temos vários casos de hack que chegaram a trabalhar meses nas empresas para roubar informações nesse formato. Então, a pessoa que é contratada na empresa, ela sabe que a empresa tem informações secretas, ela, sei lá, se candidata para uma vaga na área de limpeza. Geralmente a limpeza é feita fora do horário de expediente, então quando os funcionários vão embora, essa pessoa chega lá, desparafusa o computador, tira o HD, coloca o HD num case de gravação, reproduz todo aquele HD, depois ele chega lá no laboratório dele e tenta recuperar esses arquivos. Então veja bem, eu protegi logicamente a pasta, ou protegi logicamente a informação, o diretório onde estava essa informação, mas fisicamente eu não atribuí o que? Uma condição de proteção. Então a proteção ela é física e virtual. Muito bem. Então, descendo próximo aqui, pessoal, aqui a gente já explicou o manuseio, já explicamos o armazenamento, explicamos o transporte, os cuidados que tem que ser feitos no transporte. Por exemplo, qual que seria um exemplo de cuidado no transporte? Seria uma questão de tunelamento agregada à questão de criptografia. Por exemplo, né? Um tunelamento seria o quê? Uma VPN, Virtual Private Network. Então, dentro de uma rede, eu criar uma outra rede e dentro dessa redezinha, ou seja, criar um canal dentro dessa minha rede de comunicação, de transporte de dados, criar um outro canal exclusivo apenas entre computadores específicos e nesse canal tramitar as informações, de preferência essas informações criptografadas, porque até mesmo tunelamento, nós vimos no caso do Snowden, que o tunelamento também pode ser o quê? Penetrado, ou seja, ele pode ser o que? Invadido. Então, de preferência, quanto mais camadas eu colocar de segurança, quanto mais camadas eu agregar de segurança, maior a segurança da minha informação. Muito bem. E aí o descarte a gente viu, por exemplo, se for um papel, usar né? Olha, não picotador. Picotador tem vários exemplos de pessoas que pegam aquele lixo do picotador e remontam. Então, se puder usar uma forma de descarte para papéis, seria o pulverizador, onde ele faz pedacinhos bem pequenininhos mesmo, tipo um ponto mesmo, ponto que a gente vê em folha de papel, ponto de texto mesmo. Então um picote bem pequeno mesmo. Tem picotador para, inclusive para discos óticos, enfim, né, uma série de situações aí. Mas pode chegar aos extremos? Pode, por que não? Para quem assistiu a série Mr. Robot, ele dá um exemplo de extremismo disso. Ele pega as memórias do computador dele, ele pega o disco rígido do computador dele, o momento que ele entrar numa neurose de que provavelmente algumas pessoas da grande corporação vão na casa dele procurar essas informações, o que ele faz? Ele pega lá, joga lá dentro do micro-ondas, liga o micro-ondas, né? Aí depois tira o micro-ondas e bate a marreta em cima tanto das memórias, dos peixes de memória, quanto do HD dele, certo? São medidas radicais, tem como a gente fazer isso via questão lógica. Acabei de falar para vocês, né? A formatação física é uma forma e o zero fio é outra. Mas como que eu faço a formatação física? Basta você ir lá no site do fabricante do seu disco rígido, né, ou do seu SSD, e lá tem algumas aplicações para que você faça a formatação lógica. Como que é a formatação lógica? Bom, no caso do disco, o que acontece? É uma nuvem magnética que fica, o cabeçote de leitura e gravação não chega a tocar o disco, então o que ele faz? A formatação física, ele refaz toda essa nuvem magnética. É como o zero fio faz. Ele limpa toda aquela nuvem magnética onde tem 0 e 1 e substitui tudo por 0. A formatação, né, é mesmo caso, formatação física. Tá? Lembrando que a formatação lógica não retira os dados do disco. Ele só faz o quê? Ele simplesmente limpa, ele elimina a tabela de alocação de arquivos, o FAT. Então tem como você recuperar aí com ferramentas até de uma certa forma comuns, como o próprio Recuva. Muito bem. Então olha aqui, pessoal, a segurança da informação, ela está então realizada aqui, ela tem uma forte relação com confidencialidade, integridade, disponibilidade e auditoria. Vocês lembram que eu citei para vocês que algumas fontes, alguns autores, eles citam nesse tripé, agregado a esse tripé,
a auditoria também. Por quê? Porque ele é um passo pós-incidente. Então, olha só, um gráfico que eu fiz aqui para vocês, que é o seguinte: a confidencialidade e a integridade têm relação. Então, olha só, se eu afetei a integridade, quer dizer o quê? Que eu afetei a confidencialidade, ou seja, se alguma coisa que foi modificada, então obviamente ela já não é mais confidencial, ou seja, ela deixou de ser confidencial, porque alguém teve acesso para poder o quê? Depois modificar a informação. Ó, a integridade é confidencialidade, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Se eu alterei a confidencialidade, então já não tem integridade. Então esses dois são a mesma coisa praticamente, ou seja, se eu violei, né, se eu violei, então o que acontece? Eu não posso mais garantir que ela é íntegra, porque eu não sei se o arquivo que está lá é realmente aquilo lá que está lá aqui ou não, né? E a integridade é a mesma coisa. Se alguém modificou um arquivo, quer dizer que ela já não é mais confidencial. Então a disponibilidade, ela está relacionada à confidencialidade e à integridade, ó. Se um arquivo, né, que foi violado e um arquivo foi alterado, ele já não vai estar disponível. Por quê? Porque eu já não posso mais colocar à disposição dos usuários um arquivo que já teve a confidencialidade e integridade violada, ok? Então já perdeu a disponibilidade. Então, ó, a confidencialidade aqui, ó, e a integridade também está relacionada à auditoria, ou seja, ó, se eu tive um arquivo, uma informação que foi, né, violada, foi lida por alguém, digamos assim, e também foi alterada, então como é que eu vou fazer a auditoria? Como é que eu vou confiar numa auditoria em cima de um arquivo que foi alterado, foi violado? Então essas relações, então a partir do momento que você viola um, automaticamente você viola outro, e aí você passa a não ter mais a segurança necessária para esse tipo de situação. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente tinha para falar sobre o ciclo de vida da informação é basicamente isso. Então, nós temos que nos atentar a classificar a informação, né, em que fase que ela está na empresa, ou seja, em que fase que ela está no ciclo de vida dela, para que a gente possa aplicar os filtros necessários a cada uma dessas fases do ciclo de vida dela. Isso é muito importante. Então eu tenho que saber, eu vou armazenar uma informação, qual que é o filtro de segurança ou os filtros de segurança que eu tenho que aplicar a ele. Se eu for transportar uma informação, eu tenho que saber quais são os filtros de segurança que eu tenho que aplicar a ele. Se eu for trazer informação de fora, eu tenho que saber em que local que eu vou colocar ele, ou como que eu vou trazer esse arquivo, certo? E no descarte, se eu vou eliminar essa informação, como que eu tenho que eliminar essa informação para que ela o quê? Não seja passível de ser recuperado por quem não de direito. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.